Olha, gente, o repórter da Jovem Pan News, Bruno Pinheiro, conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro comentou sobre o inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Perdão, falei tanto que já a voz está acabando. E também a prisão do general Braga Neto. Vamos ver. O senhor comentou sobre o 8 de janeiro e o senhor comentou agora também essa semana sobre a resiliência da democracia e a importância do Supremo Tribunal durante este ano, que atuou em várias investigações, com vários julgamentos. Qual é o olhar do senhor em relação a esse ano com essas últimas investigações? Temos aí dados muito preocupantes de como tinha sido avançado essa medida de golpe e de tumulto da vida política nacional, né? Os dados são preocupantes e eles levaram, inclusive, à prisão do general Braga Neto, candidato a vice na chapa do presidente Bolsonaro. Então, são fatos graves que ocorreram e que tiveram lideranças militares e outras, e isso está sendo investigado e certamente a Procuradoria daqui a pouco vai se debruçar sobre isso e oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal. De fato, é um elemento de agitação, vamos chamar assim, ou de turbulência do ambiente político. Mas acho que, de alguma forma, como você disse, a democracia se provou resiliente. As instituições se revelaram fortes e ultrapassaram de forma bastante tranquila esses obstáculos. Zé Maria Trindade, o ministro também menciona que o Supremo Tribunal Federal, como sempre, estaria preparado para analisar essas questões que chegam até ele para que os processos tenham o seu devido rito legal respeitado e que o julgamento possa acontecer a partir do momento em que haja todas as fases concluídas, com a investigação da Polícia Federal, o indiciamento, o apontamento da Procuradoria-Geral da República, para que então haja uma acusação. Pois é, importante entrevista aí, muito boa. É difícil fazer uma entrevista e falar de um processo em julgamento com o ministro do Supremo. Bruno é um craque. Olha, o Supremo não foi preparado para isso, não foi projetado para isso, nem para fazer esse tipo de julgamento. Isso pararia no órgão máximo da Justiça, que seria o STJ, Superior Tribunal de Justiça. O Supremo foi desenhado pela Constituição para entrar nas matérias constitucionais, definir o controle constitucional do país. E, de repente, a experiência, o ministro Gilmar Mendes tem razão, a experiência foi adquirida com o tempo. O primeiro grande processo, assim, que eu entendo, foi o mensalão. Eu não imaginava ministros do Supremo Tribunal Federal discutindo lei penal. Foi o caso do mensalão e depois outros processos vieram, né? E mudou para lá, vamos para o plenário, só tem direito a plenário presidente de poder, agora já voltou e tal. Alguns deputados e senadores foram julgados e renunciaram, o processo voltou, agora não volta, fica com o Supremo. Então, assim, definitivamente, o Supremo não foi preparado tecnicamente e legalmente para fazer um julgamento desse tipo. Não foi. Foi para fazer matérias importantes, sim, o julgamento constitucional. Mas, enfim, esta é a grande realidade. E o Supremo está absorvendo vários processos. Eu entendo que a vida é assim. Se você aceita um processo, outros olham e falam, olha, o Supremo aceita esse tipo de coisa. Aí começam a levar tudo para o Supremo. E é isso que está acontecendo. E o ministro Gilmar Mendes traça um cenário aí, e é real, de que agora o Supremo está preparado para julgar. Olha, são processos complicados e complexos para distribuir ali e definir qual é a real responsabilidade de cada um dos indiciados nesse processo. É um processo grave que vai para a história do país. E aí eu vou trazer mais um trecho aqui em que ele afirma que a questão das emendas parlamentares, o embate entre os três poderes, está chegando perto de uma resolução. A gente vai conferir esse trecho agora. Vai lá.
Em relação a essas emendas, ministro, do Congresso Nacional, ficaram suspensas pelo ministro Flávio Dino, teve agora uma flexibilização por parte do governo. O senhor acha que já tem um ponto de uma luz em relação às emendas ou é necessário uma discussão muito maior a se avançar? Eu acho que está se aproximando. O Congresso aprovou uma lei complementar para disciplinar aquilo que foi chamado um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Acho que isso estará já devidamente regulado para 2025, ainda temos escaramuças, acho que tem até ações aqui em relação a 2024, a liberação das emendas, mas acho que isso está sendo levado em bom tom, em diálogo, e há perguntas que são da política. Quanto deve ser o montante destinado às emendas parlamentares? Nós vimos o debate que envolve aí até o governo e essa reforma que está sendo feita, contenção, contingenciamento das emendas. Esse é um cálculo que precisa ser resolvido. A democracia parlamentar brasileira depende, de alguma forma, desse quanto. Hoje ele está em torno de 55 bi, mas nós precisamos saber qual é o percentual adequado para que não haja desvios, não haja abusos e seja adequado para a funcionalidade do sistema político. Ministro Gilmar Mendes tocando no ponto mais delicado dessa história, em Fábio Piperno, que seria o valor que é hoje pago pelas emendas. Eu sugiro ao ministro Gilmar Mendes e a outros, pegar uma Bíblia, como aqueles parlamentares lá da frente parlamentar, enfim, dos grupos religiosos lá, e começar. Emenda nossa que estais no céu, santificada seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Essa é a parte mais importante. Isso é indecente. Zé, você costuma dizer que quando se mexe no dinheiro, o negócio esquenta. Mexer é uma parte muito sensível. Essa história das emendas parlamentares, assim, agitou muito o Congresso Nacional, muito mesmo, né? Os deputados e senadores estão por cima da política, eles definem muito o gasto, isso é poder, isso é o verdadeiro poder. E a única dificuldade o Congresso adquiriu poderes nos últimos anos, né? Por vários motivos, inclusive o poder político, a independência, os parlamentares estão independentes até de partidos, mas tem uma pedra no sapato que é o Supremo. Então, se você conversa com todos os parlamentares, a reclamação é a mesma. Eu acompanhei o Hugo Mota, que é o candidato à presidência da Câmara, ele está se reunindo com todas as frentes parlamentares, com os estados, se reuniu agora com os deputados mineiros, e ele diz o seguinte, que a reclamação única de oposição, de governo, de Minas, Norte, Nordeste, independência do Congresso Nacional. Esse é o grande debate. Então, essas emendas parlamentares são pontos importantíssimos para os deputados e senadores. E aí eu vou ser justo, né? Essas emendas parlamentares vão para alguns altruístas que derramam emendas assim para a associação, não sei o quê, que eles defendem, que eles acreditam, né? Em defesa de setores. Outros vão para prefeitos e vereadores e quer voto. E outros vão para empreiteira, para assessores vender para os prefeitos, quer dinheiro vivo. Então, tem para tudo, ou seja, todo mundo quer uma emenda parlamentar para chamar de sua. Cada um faz o uso que lhe convém à sua consciência. Fala, Segre. Eu não consigo entender qual é a constitucionalidade do valor da emenda. Eu acho que é muito importante o trabalho que o STF fez através do ministro Flávio Dino de exigir a transparência no envio. Isso é fundamental, estou totalmente de acordo. Me parece que, inclusive, a disponibilidade das emendas foi driblada de alguma maneira através de uma medida que o governo tomou para liberar emendas que não era para ser liberadas, porque precisava a aprovação de todos esses pacotes, ou pelo menos o valor a ser colocado para que possa ser pautado, não necessariamente aprovado, como estamos vendo. Mas eu não vejo nenhuma relação na transparência, que é, sim, perfeitamente constitucional, com o valor. Por que o STF deveria definir ou colocar na pauta qual é o valor da emenda? Não vejo relação nenhuma. Que foi, Piperno? Não, mas ele disse que isso fica para o mundo político. Claro, sim. sim. Mas ele questionou o valor. Questionou o valor. Não, ele falou, hoje está aí em 55, mas ele não falou em intervenção nisso, né? Agora, uma questão importante que fica claro na fala do ministro é que, de alguma forma,
aquilo que foi previsto pelo ministro Flávio Dino ainda não está se cumprindo. Né? Porque mesmo assim, se há necessidade de uma resolução, quer dizer que aquilo que foi discutido até agora não trouxe o efeito que se esperava, Langani. Exatamente, né? O que a gente critica em relação às emendas parlamentares é justamente a falta de transparência e o mau uso. E o ministro aponta corretamente que a emenda é do jogo democrático, algo que eu sempre falo aqui durante os programas. Aí cabe, evidentemente, uma discussão do valor, se é muito, se é pouco, né? De fato, é bastante elevado, mas isso não é uma questão ilegal ou imoral. Agora, o que é ilegal, o que é imoral, é o mau uso dessas emendas e a falta de transparência. Quer acrescentar algo, Segré? Não, tá perfeito, é isso mesmo. Agora, Zé Maria Trindade, esse promete ser um tema que deve ser retomado já no comecinho de 2025? Olha, eu acompanhei a votação agora da LDO, existem emendas lá, emendas para emendar o orçamento, né, que vão chegar a 116 bilhões de reais, é muito dinheiro, né, em emendas parlamentares, são vários tipos de emendas, as emendas regionais, as emendas de comissão, algumas dependem da liberação do governo, outras são impositivas, mas é muito dinheiro, 116 bilhões de reais. E os parlamentares estão se acostumando com isso, se acostumaram. Fica muito difícil de tirar. Eu vou insistir aqui num ponto que eu já falei e que o ministro Gilmar Mendes, eu sei que ele defende isso, ele já explicitou em conversas que a gente sabe que, enfim, que tem que olhar o passado. Não adianta o Congresso aprovar uma lei e olhar o futuro daqui para frente, as emendas, não. Tem que saber qual foi o destino dessas emendas. E eu acho que isso aí já está em andamento. Sim. Essa investigação vai sair e vai virar processo sobre o destino de emendas de alguns parlamentares.